trabalhos, né? Senhor presidente, nobres pares, saúdo aqui o secretário de Planejamento, Fernando Mondadori, a sua presença. Nesse sentido, a Comissão de Desenvolvimento Urbano lhe convida, lhe convoca para estar aqui, porque temos um desejo de forma cooperada e integrada, entregarmos à comunidade caxiense um plano diretor de desenvolvimento integrado à altura das suas necessidades. Sabemos que é uma legislação complexa, uma legislação que basicamente ela trata de muitos assuntos que envolvem o dia a dia da nossa comunidade. Então é importante Vossa Excelência estar aqui e ajudar nessa construção. É importante que nós façamos esse entendimento, porque nós, com certeza, da comissão, estamos fazendo um grande esforço. É uma matéria densa e complexa, mas nós precisamos deste auxílio, né? Porque muitas demandas chegaram à comissão, foram mais de 140 demandas entre sugestões e emendas de vereadores e de comissões, que muitas delas, da sua totalidade, basicamente mais de 90, já foram sanadas. Mas nós precisamos, secretário, sim, deste apoio dos técnicos da Prefeitura, do urbanismo, do planejamento, os arquitetos, topógrafos e engenheiros, para que possamos, né, para que Vossa Excelência possam dirimir as nossas dúvidas e a gente possa, inclusive, esclarecer se as sugestões e emendas apresentadas têm pertinência. Então nós queremos sim, precisamos, né, que Vossas Senhorias se coloquem à disposição, porque ao fim e ao cabo, quem tem interesse na aprovação de uma boa legislação é a população de Caxias do Sul. Então o Legislativo tem essa vontade, quer fazer isso, mas também tem as suas limitações. Por exemplo, na hora de nós fazermos, né, a adequação nos mapas, nós precisamos de técnicos que venham aqui com equipamento de informática, que a gente possa construir, né, essas modificações para entregarmos, ao fim e ao cabo, com a legislação pronta. Duas situações que eu coloco. Justamente eu vejo que, com a redução do perímetro urbano, são duas questões, secretário, que a grande demanda, a preocupação da comunidade chega até essa comissão. A primeira delas, nós temos muitas propriedades, né, que desejam retornar para a zona rural. Por exemplo, tinha lá uma colônia, né, os filhos foram embora, foram estudar fora de Caxias, vieram para os centros urbanos, e a gente sabe que, para manter isso, né, muitas vezes as famílias pagam um IPTU elevado. Então, desejam retornar mediante justificativa à zona rural. Outra, algumas que estão urbanas e vão passar com a proposta para a rural, nós precisamos, através de uma regra de transição justa, né, atentarmos para aquilo que o senhor falou. Se já foi protocolado algum pedido, né, de licença para a construção de um loteamento, né, nós precisamos garantir regras de transição justa para termos a segurança jurídica daqueles que, pela lei atual, adimpliram o seu direito de construir ou de implementar algum equipamento. Então nós precisamos dessa construção conjunta. Quem sabe, lá nos atos das disposições transitórias, garantirmos isso, um prazo de 2 ou 3 anos, para que em ato contínuo, e finalizo, presidente, através de uma lei ordinária ou de decreto, se regulamente. E por fim, finalizo, presidente, dizendo que a nossa comissão, ela tem tratado e deve trabalhar nesse sentido, né? Com as mudanças, nós entendemos que nós precisamos atingir a população de uma maneira, né, o mais igual possível, né, de maneira uniforme com as regras gerais. É lógico que nós vamos ter, em algum momento, algumas exceções que vão precisar ser tratadas de forma pontual, mediante um entendimento, uma legislação, uma lei especial, porque nós precisamos resolver, né, e evitar, quem sabe, né, com uma regra de transição justa, uma ação judicial, um passivo futuro, um prejuízo para o município. Eu acho que o momento de resolver isso é agora. Então, lhe cumprimento por vir aqui, estar à disposição da Câmara Municipal. Do plano de mobilidade vamos conversar, inclusive com o secretário Cristiano, numa outra oportunidade, mas esse é o meu maior ponto de preocupação. Obrigado, presidente, desculpa se me estendi. Vereadora Gladys. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o secretário, então, pela presença. Eu tenho algumas preocupações. Quando o secretário diz que
é preciso centralizar, eu sempre tive o entendimento que era melhor descentralizar. Por quê? Porque o trânsito aqui já é infernal. Nos bairros também estão isso. A preocupação, pelo que eu estou vendo, do executivo é apenas de não investir mais em equipamento nenhum nos bairros. Por isso que não está abrindo a altura de prédios. Nós sabemos que nas cidades e países desenvolvidos ocorre ao contrário do que o plano está prometendo aqui. Estão desmanchando os prédios baixos e fazendo prédios bem maiores. E uma das minhas preocupações, secretário, é que vão haver mais invasões. O preço do imóvel, os preços dos imóveis, que é uma preocupação dos administradores, das construtoras, que vão poder construir menos, vão ter que cobrar mais caro. As pessoas que não podem pagar isso vão invadir. Vai ter, sim, mais loteamentos irregulares, que já é um problema hoje para a prefeitura. Que até hoje o Poder Executivo não conseguiu achar uma saída para resolver isso. Eu penso que descentralização sempre é a melhor. Agora, nesse momento, o que eu vejo aqui, eu já falei e falo novamente, é a preocupação de não quererem ou não poderem mais investir em equipamentos como UBS, como novas escolas. É nesse sentido que eu estou vendo. Não estou vendo nenhuma benfeitoria para os cidadãos caxienses. Era isso, senhor presidente. Vereadora Denise. Bom dia, especial secretário Fernando e também os demais secretários aqui presentes. Bom, a gente fica muito feliz da sua presença aqui, né? Uma presença bastante esperada. Dia 23 de novembro, a gente fez uma reunião para tratar sobre a questão industrial, né? O senhor foi convidado, acabou não vindo. Veio a secretária Mirângela, a secretária Patrícia, o secretário Emílio também estiveram aqui, mas o senhor não esteve. Posteriormente, a gente também solicitou uma agenda para discutir a questão do transporte, e aí a Secretaria de Transporte não pôde estar aqui. Então, a gente, na verdade, está já há algum tempo tentando fazer reuniões de trabalho com o Executivo e não vem sendo realizada. Esse ano foi solicitado ao líder do governo, vereador Elisandro Fiuza, para que contatasse com o senhor e fizesse esse start para a gente voltar a retomar esse trabalho. E, no entanto, também não tivemos o retorno. Não sei se foi pelo vereador ou foi pelo senhor a confusão na agenda. Mas a gente estava aguardando. Então, por isso foi que acabamos recorrendo a esse instrumento de trazê-lo até a sessão. Porque eu vejo que até não vai ser tão eficiente, porque a gente precisa realmente detalhar ponto a ponto. Até o momento, a gente já conseguiu, aqui na Câmara, compilar 139 emendas vindas da população e 50 emendas dos vereadores. E, por isso, para não votar todas essas emendas numa sessão que seria, não teria fim, uma sessão com quase 200 emendas, a gente, então, optou em construir um substitutivo. Bom, a gente já venceu muitas das pautas que, inclusive, na última conversa que tivemos, gerou até um certo desconforto, porque tinha emendas que não eram possíveis e tal, mas a gente conseguiu vencer todas essas pautas mais da população. Mas ainda temos alguns pontos que eu vejo que são poucos, e eu acho que a gente já está caminhando para finalizar. Então, só que a gente precisa realmente sentar com a Secretaria de Planejamento, com o Executivo. A gente precisa vencer qualquer rusga que possa ter ocorrido, porque a população espera isso de nós. A gente precisa aprovar um plano diretor que realmente planeje o médio e o longo prazo para a nossa cidade. E todos nós aqui queremos o melhor possível, seja os caxienses nascidos ou os caxienses por opção. Então, a gente precisa vencer qualquer situação que possa ter ocorrido, que a gente consiga marcar realmente agendas de trabalho para vencer essas pautas. Eu vejo que tem muito mais a conciliar e a construir agora, nesse final,
Porque se a gente não sentar e a gente não conseguir ter realmente também a parte técnica para efetivar as alterações, a gente não vai conseguir aprovar o plano diretor. Então, a minha fala é nesse sentido, para que a gente realmente consiga trabalhar e construir. Aqui, se eu entrar em cada dúvida, em cada problema, a gente vai começar uma nova reunião, né? Então, era isso. Obrigada. Vereador Fiuza. Tomé, primeiramente. Depois, Velocino. Quero saudar o secretário Mandadori pela presença. Eu acho que é importante que a gente tenha isso aqui até para diminuir algumas dúvidas, né? Mas que a gente assim prossiga essas negociações e se faça com que haja o diálogo, né? Então, eu acho que foi muito importante a vinda do senhor aqui, e outros secretários também, né? Mas assim, eu faço assim eu sou voltado sempre à agricultura, né? E aquela questão aí pontual de Bevilacqua, aí aquela região, seria uma questão onde que uniria praticamente a questão de câmaras frias ali, né? Seria onde que se daria um escoamento à produção, onde que a gente percebe que ali naquela setor do posto, todos os dias de noite ali tem uma infinidade de carretas aí para carregar a produção para outras cidades do país, né? Então eu vejo assim que ali seria uma questão de construção de câmaras e até eu vejo assim que outras indústrias assim voltadas à agricultura poderiam se estabelecer aí, né? Então a gente percebe que isso seria de suma importância, onde que iria agregar a questão da agricultura, coisas voltadas para a agricultura, onde que se podia criar ali um empreendimento muito forte e que talvez assim até o nosso SEASA poderia assim transferir algumas coisas para a região e carregar direta nas câmaras frias, né? Então a gente vê de suma importância aquela região ali até para o desenvolvimento, onde pequenas indústrias voltadas como para câmaras frias, aí tem reciclagem de plástico de caixas e enfim outras atividades assim que certamente iriam ajudar em muito a nossa região para o escoamento aqui da nossa cidade na questão agrícola. Então era isso que é pontual, mas de grande interesse, né? Muito obrigado. Ok, vereador Fiuza. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor secretário Fernando, senhores secretários aqui presentes, dando apoio também ao colega, e todos os senhores e senhoras vereadores e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Dizer que a Vossa Excelência, juntamente com toda a secretaria da CEPLAN, estão de parabéns por não se escusar de vir a público de uma forma sigilosa, formal, respeitosa, de trazer este plano em discussão, que é um plano que nós sabemos, por ser um plano que envolve toda a nossa cidade, é um plano que vai dar normativas e diretrizes para uma cidade de Caxias do Sul presente e uma cidade de Caxias do Sul futuro. Regramentos estará viabilizando e também a construção desse PPDI, que a gente pode dizer, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, foi feito diversas reuniões com a sociedade, discutido e construído junto com essas 11 regionais que o senhor mesmo mencionou, para juntos fazer uma construção daquilo que é, de fato, o melhor para a nossa cidade. E quando nós estávamos falando com a Vossa Excelência, quando estivemos anteriormente na Secretaria de Habitação, falando das EIs, das zonas de interesse social, que nós tínhamos uma preocupação, e uma dessas preocupações foi o que a vereadora Gladys aqui trouxe. E por isso, juntamente com o setor de regularização fundiária, senhor presidente, e através também do Caxias Minha Casa, a gente fez e estamos fazendo um estudo, até então estávamos e deixamos esse estudo, para viabilizar então um fomento de loteamentos populares em zonas de interesse social, para condicionar famílias de baixa renda, para poder então viabilizar com que estas pudessem adquirir o seu lote, pudessem adquirir
a sua casa com dignidade. E nós precisamos entender que é de extrema importância essa discussão, e tenho certeza que o Executivo, naquilo que for viável, estará, então, acatando as colocações que foram colocadas aqui pelos vereadores e pela nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Parabéns. Vereador Velocino.